O que é a democracia em nossos tempos, né? A democracia, como todo mundo sabe, vem lá da Grécia Antiga, né? O poder do povo ou o governo do povo. E nós tínhamos uma democracia verdadeiramente representativa. Embora alguns vão dizer que não era verdadeiramente representativa, porque estrangeiros, mulheres e escravos, por exemplo, não poderiam participar da mesma, né? Nós entendemos que pode sim ser considerada uma democracia verdadeira representativa, pois todos aqueles que eram considerados, verdadeiramente cidadãos, eles poderiam participar desta democracia. O problema não estava na participação da democracia, pois essa era genuinamente completa. A incompletude, o problema estava no reconhecimento dos cidadãos que poderiam participar da mesma ou não, tá? Então esse é o grande problema da democracia clássica, mas assim, era um feito enorme e extremo para a história da civilização humana como um todo. Agora, hoje em dia, mais do que sabido, a gente tem uma democracia que é representativa, né, como a nossa própria Constituição vai dizer, todo poder ele emana do povo que o exerce através dos seus representantes, né, legitimamente eleitos, né, como o texto constitucional fala. Aí a gente já tem um primeiro problema da democracia representativa, que é a ideia, né, que muitos autores, pensadores vão falar, que é a dissonância que ocorre entre a vontade do povo enquanto massa, né, e a vontade dos representantes desse povo, né, enquanto representantes, né, da massa, né? Ou seja, é um problema da vontade dos representados com a vontade dos representantes, né? No Brasil a gente sofre muito com isso. Isso é rotineiramente apontado por qualquer indivíduo minimamente esclarecido, que há sim uma aparente ou explícita diferença entre o querer dos políticos e o querer do povo eleitor desses políticos, né? Mas assim, hoje, hoje é entendido que a democracia contemporânea, a democracia moderna e tudo mais do que um governo do povo ou que um poder do povo, ela vai ser uma ideia mais ou menos assim, né? A democracia é um governo, né, de instituições, né? O poder não está no povo, o poder está nas instituições. E quando eu falo isso, estou falando de Suprema Corte, eu estou falando do Poder Executivo através do presidente ou primeiro-ministro, eu estou falando dos representantes do povo através do parlamento, né, congresso e coisas do tipo. No fim das contas, esses que serão, né, os pilares da democracia, né? Você pode não concordar, você pode achar que os gregos eram muito mais efetivos nesse ponto, né? Que você trazer o público para a praça pública e lá expor suas ideias, convencer os demais e assim ocorrer livremente, seja uma melhor democracia. E eu concordo. Em questão de democracia, é claro que a democracia participativa ela é muito mais fiel à sua concepção ou ao seu intuito do que a democracia participativa. Mas, né, é óbvio que o vídeo aqui não se propõe a isso, mas existem uma série, né, de problemas com a democracia participativa, principalmente nos nossos dias, né, com as nossas novas concepções de Estado, nação, né. Uma coisa é uma democracia participativa de uma cidade-estado grega, relativamente pequena, né, com um número pífio de pessoas comparado às superpopulações que nós temos hoje. Então, existe esse problema tanto de logística quanto de convencer as pessoas a participarem. Veja, se é difícil no nosso país convencer as pessoas a votarem,
mesmo o voto sendo obrigatório, que é uma outra discussão se o voto em uma democracia deveria ser obrigatório ou não, imagina convencer essas pessoas a participarem das tomadas de decisão, né, que irão ser um norte para nossa nação, né? Mas é por isso que nas democracias, né, fortes, nas democracias muito bem alicerçadas e fundamentadas na modernidade, a gente sempre vai olhar para a força e para a solidez das instituições. Né? Quando a gente tem uma Suprema Corte forte, um Congresso independente, né? Um executivo que represente a vontade da maioria, né? E que não se esqueça de que governa para todos, independente de serem minorias ou não, quando a gente tem isso nas democracias modernas, a gente entende então que existe ali uma democracia forte. Porque, como eu disse, hoje, na modernidade, nos nossos dias contemporâneos, a democracia ela é um governo de instituições, é um governo institucional. Né? As pessoas que estão ali não são muito importantes, né? Embora, né, hoje em dia, principalmente com mídias sociais e coisas do tipo, né, aproximação do público dos três poderes, alguns acabem se destacando muito mais do que o cargo que ocupem. Isso também é um outro problema das democracias contemporâneas, né, que a gente vai ter que saber lidar com isso, né? Mas em tese essas pessoas não deveriam ser muito importantes. O que importa é o cargo, o que importa é a instituição, o que importa é a investidura que aquela pessoa ali está ocupando, né? Então, quando a gente olha e vê isso, por mais que pareça uma distância, né, uma distância excessivamente longa dessas instituições com o povo, né, e não pareça fazer muito sentido em uma democracia, né, hoje, né, por uma série de questões, né, isso é uma democracia forte, isso é uma democracia imponente, rígida, capaz de suportar ataques, capaz de suportar críticas, dúvidas e qualquer coisa que venha tentar abalar as suas estruturas. Então, o que é uma democracia hoje em dia? Democracia hoje em dia é um governo de instituições, e uma democracia forte é aquela que é capaz de fazer essas instituições, né, serem blindadas. Né? As pessoas não são importantes, as pessoas podem cair, podem sair, né? Podem serem riscadas, né, da história, mas as instituições precisam permanecer, pois essas sim são as instituições, Congresso, Executivo, Suprema Corte e aí por diante, que são os verdadeiros, né, representantes, né, do povo, né, muito mais, né, do que somente lá deputados, senadores e o presidente. Todas essas gamas institucionais que são sim também compostas por deputados e senadores como o Congresso Nacional, né, e tudo mais, isso é o que forma realmente a democracia dos nossos dias contemporâneos.